E esse reino, esses reinos divididos, eles foram, no decorrer dos tempos, se apostatando cada vez mais. Se você ler a história dos reis, no livro de Reis, tanto 1 Reis como 2 Reis, Crônicas, você vê que o reino de Judá sempre teve reis piedosos, sempre teve alguns reis ali que temia Deus, e fez concerto com Deus para que o povo voltasse para Deus. Então houve avivamento, como o rei Asa, o rei Josafá, reis tementes a Deus. Mas Israel, como um reino dividido ao norte, sendo 10 tribos, nunca tiveram reis piedosos, sempre foi reis ímpios. Mas Deus, irmãos, Ele prometeu restaurar, até que no final de tudo, do pecado desse povo, ali você encontra em 2 de Reis, a partir do capítulo 17, que o rei da Assíria, ele invadiu a nação de Israel, as 10 tribos ao norte, e eles então foram levados cativos, como escravos para a Síria, em 722 a.C. As 10 tribos se extinguiram, sobrou apenas 2 tribos, o reino do sul, que foi Judá e Benjamim com ela. Judá permaneceu ainda mais um tempo, até que no ano 605, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele então, por fim, invadiu Jerusalém, e ele levou o povo cativo para a Babilônia, o povo de Judá. Aí você encontra ali no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, Daniel foi um daqueles primeiros cativos que foram levados para a Babilônia como escravos. Daniel tinha por volta de 14 a 16 anos de idade, ele e os seus amigos, Ananias, Azarias e Misael. E depois de uma segunda deportação do povo de Judá, em também 597, por fim 586, Nabucodonosor destruiu tudo ali em Jerusalém, o templo, e Israel teve que ficar 70 anos como escravo na Babilônia pela desobediência. Por que eles ficaram 70 anos escravos na Babilônia? Quando você lê o Salmo, meu irmão, o Salmo 127, se eu não estiver enganado, deixa eu ver, o Salmo 137, é quando eles foram escravos para a Babilônia, foi escrito esse salmo. Eles estavam indo, caminhando, isso é um salmo de romagem. Eles estavam lembrando da pátria, sendo levados. Eles andaram a pé 1.500 quilômetros de Jerusalém a Babilônia, sabendo que iam ser escravos na Babilônia por 70 anos. Então o Salmo 137 diz assim: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos, choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas armas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos, que eram os babilônios, nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. E os babilônios ainda diziam para eles: canta para nós a canção de Sião. E eles se lembravam da pátria com tristeza. Versículo 8: ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que retribuir o pago que tu nos pagaste a nós, feliz aquele que te pagar em teus filhos e der com eles nas pedras. Então Israel foi para a Babilônia pela sua desobediência, porque desobedeceu a Deus, não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Um deles era a observância da guarda sabática. Isso é um mandamento para Israel, é um sinal entre Deus e eles. Isso está em Êxodo capítulo 31, versículo 13 a 18. Você encontra isso também em Ezequiel capítulo 20, versículo 12, versículo 20. A observância desse dia, do 7º dia da semana, entre Deus e a nação israelita, é um sinal perpétuo, vale até hoje. Tanto que se você for
for lá no país de Israel, no dia de sábado, a partir das 6 horas ao pôr do sol, fecha-se tudo, as portas se fecham, comércio, para a cidade de Israel. É assim até hoje. Eles profanaram também o ano sabático. E se você ler Jeremias, capítulo de número 25, quero ler aqui para você Jeremias 25, versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Você lê isso também aqui em Jeremias capítulo 29, que diz assim o versículo 10: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Eles foram levados para a Babilônia pela desobediência, por pecarem na idolatria e muitos outros pecados, mas havia uma promessa de retorno à Babilônia, que depois que se cumprisse os 70 anos, Deus iria tornar a trazê-los novamente de volta para casa. Se você ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, você encontra no livro de Esdras, capítulo de número 1, o primeiro contingente de pessoas retornando, 50 mil que retornaram para a Babilônia, para Jerusalém, melhor dizendo, para reedificar a cidade que estava destruída. Então Deus, Ele cumpriu. O livro de Neemias, o livro de Esdras, nos mostra a reedificação da cidade pelo povo do retorno. Quando você leu no capítulo 10, no livro do profeta Daniel, no capítulo 10 ali, no capítulo 9 também, melhor dizendo, no capítulo 9, quando Daniel começa a orar e confessar o seu pecado, o pecado do seu povo Israel. Versículo 20 do capítulo 9 de Daniel, ele diz assim: estando eu orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Então, ele entendeu pelo livro do profeta Jeremias que os anos que eles teriam que ficar lá eram de 70 anos, e que ao final deles, eles retornariam para a sua terra, Israel, sua cidade, Jerusalém. E Deus os trouxe de volta. Eles reconstruíram o templo. Você encontra isso ali no livro de Esdras e Neemias. Veja que Israel, irmãos, eles foram levados para a Babilônia, Nabucodonosor. Ele invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém na primeira invasão em 605. O primeiro grupo de jovens a serem levados, Daniel estando entre eles, em 605 até 538, 39, se cumpriu os 70 anos do cativeiro. Mas eles também ficaram sem templo por 70 anos, porém as datas são diferentes. Nabucodonosor invade na primeira invasão em 605 e eles ficam lá 70 anos, retornam para reconstruir a cidade. Na terceira invasão que Nabucodonosor fez foi em 586, aonde por fim ele destruiu tudo e levou o terceiro grupo de exilados. Destruiu o templo, e o templo ficou pronto em 516 a.C. Então eles ficaram 70 anos escravos na Babilônia e 70 anos sem o seu templo também. Veja que Deus cumpre a sua palavra. Deus, ele castiga também quando o povo desobedece. Mas atrás do castigo veio uma bênção. Deus prometeu novamente, irmãos, os plantar nessa terra. Veja que depois que eles retornaram no cativeiro, irmãos, nunca mais Israel foi idólatra. Desse retorno aqui no livro de Neemias para cá, de Esdras para cá, você não encontra mais Israel sendo idólatra. Tanto que eles se tornaram, ficaram com tanto medo do pecado de idolatria, que quando chegou nos dias de Jesus, eles estavam tentando uma santidade ao extremo, que eles se preocupavam demais com o exterior. Jesus nos censurou, os fariseus, em 23 de Mateus, chamou
eles estavam agora se preocupando demais com o externo, com formalidades. Estavam esquecendo o essencial da lei, que era o amor e a misericórdia. Então, Deus prometeu restaurar e colocar eles novamente na terra. Isso vai se cumprir. Quando se cumprirá isso? Agora, por que eu disse que nós temos que associar Israel com isso? Porque quando nós, irmãos, como igreja, formos levados embora dessa terra, arrebatados, se nós não tivermos o privilégio, irmãos, de sermos arrebatados, o que é o arrebatamento? O arrebatamento, se ele acontecesse agora, vou dar um exemplo, se ele acontecesse agora, nós que estamos aqui vivos, ele transforma o nosso corpo num abrir e fechar de olhos, um corpo glorioso igual dele. Você lê isso em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. 1 de João, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Então ele transforma o nosso corpo mortal num corpo imortal igual ao dele. Isso é o arrebatamento. Mas, por ocasião do arrebatamento, segundos antes, primeiro do que nós sermos arrebatados, acontece a ressurreição dos mortos. Todos os nossos irmãos que morreram, pegando desde Adão, vindo toda a história da humanidade, falando-se do povo justo, do povo santo de Deus, todos estes ressuscitarão por ocasião da vida de Jesus. E nós, os vivos, seremos arrebatados, diz Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. E então Deus vai tratar com esta nação de Israel. Ele trata com eles e cumpre-se então aquela passagem que muitas vezes se aplica a nós, igreja, mas é para eles. O reino, o evangelho do reino. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então verá o fim. Esse evangelho do reino será pregado pelos 144 mil de Israel. Porque a igreja não está na glória, tem que ter gente aqui na terra para continuar pregando. E ele vai escolher 144 mil deles para levar as boas novas de salvação. E na eternidade, por fim, quando a nova Jerusalém descer do céu, a cidade amada, a cidade santa, nós, junto com eles, reinaremos como o povo do Senhor. Para encerrar, quero ler aqui em Apocalipse uma única passagem, só para encerrar, e o horário já não dá mais, aonde nos fala que nós reinaremos eternamente com o Senhor, como povo do Senhor, como nação. Capítulo 21, versículo 24, capítulo 21, versículo 24 diz assim: e as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela, para a cidade santa, Nova Jerusalém, a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Glória. Está vendo que maravilha? Então, como povo de Deus, tanto da antiga aliança como da nova aliança, nós reinaremos com o Senhor e será maravilhoso. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe, mas continue orando por nós para que Deus continue nos abençoando. E esta igreja está convidada em oração também, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. A bênção de Deus, né? A palavra do Senhor. A gente aprende nas quartas-feiras, primeira quarta-feira, né, do mês, a gente vai estar trazendo aí o estudo bíblico, o estudo de ensinamento para os irmãos, porque é necessário a gente aprender as coisas da Bíblia. E é maravilhoso a gente sair daqui sabendo, né, comendo Bíblia, né, sabendo o que está escrito no livro sagrado. Amém? Glórias a Deus. Peço aos irmãos que